A grande verdade, igreja, é que a única casa que vai resistir é a que estiver firmada na rocha, naquela que estiver firmada em Jesus. Eu quero declarar aquilo que a palavra nos diz ao meu e ao teu respeito. O Senhor quer nos levar ao nível, ao padrão, ao patamar de sermos inabaláveis. Inabaláveis. Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui em mais um culto de curas e milagres. Presença inconfundível do Espírito Santo de Deus que tem nos agraciado. Aleluia, essa presença. Você está no melhor lugar, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, algo que esta semana o Espírito Santo tem sempre algo novo a nos falar. Ele sempre ministra, Ele nos ensina. Aleluia. Eu quero compartilhar uma passagem lá no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. É um acontecimento, uma passagem muito conhecida. Fala a respeito dos dois alicerces. Mateus, capítulo 7, dos versos 24 ao 27. São palavras de Jesus que nos dizem: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda, a sua ruína. Aleluia. Eu gostaria de estar trazendo alguns pensamentos, alguns princípios a respeito desta passagem, amada igreja do Senhor. Houve uma época da minha vida que esta passagem, este texto, esta revelação do Senhor fez uma diferença muito grande na minha vida. Essa palavra ela foi real. Momentos de adversidades e lutas, aquilo que nós passamos, a nossa casa, áreas das nossas vidas, nós podemos ter a certeza de onde estamos fundamentados, de onde estamos alicerçados. E esta palavra, aquilo que arde no meu coração, quero compartilhar com você, onde Jesus conta esta história. Ele nos ensina algo muito precioso, de grande relevância para nós. Aleluia. A palavra do Senhor nos revela que Jesus estava ali junto ao mar da Galileia, e ele contou esta parábola, esta história, para concluir um dos seus maiores sermões ali, esse sermão da montanha. Foi o mais longo sermão que Jesus ali ministrou na vida daquela multidão. Diferente de outras parábolas, a título de curiosidade, esta história ele contou somente ali aos seus discípulos, né? Ele contou ali, não somente para os seus discípulos, mas para uma grande multidão. E Jesus, ele sempre, né, utilizava de situações ali do cotidiano, da vida das pessoas, histórias, parábolas, para ensinar as verdades referentes ao reino do Senhor. Ele propagava a palavra, né? Jesus, ele sempre, né, dotado de toda a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, ele ensinava, e ele ensinava em amor, e ele ali usava de simbolismos, de situações ali, para que as pessoas
né, pudessem compreender, usando figuras, usando ali vários exemplos. E Jesus conta a história de 2 construtores. Você conhece essa passagem? Você conhece? Você já tem, né, sido ministrado em outras oportunidades, eu creio, porque é algo, né, que todo filho de Deus, todo cristão tem conhecimento, né, desta passagem. Mas eu quero compartilhar com você a respeito da vida destes 2 homens, 2 construtores. A Bíblia nos fala, Jesus nos mostra que existia um prudente e outro insensato, né? Uma classe de 2 pessoas, igreja. A palavra nos diz, Jesus nos conta que ambos trabalharam e edificaram uma casa para si. E a diferença, né, de uma casa para a outra era a atitude que cada um teve em relação a esta construção. Todos nós sabemos que o processo de construção de uma casa é longo, muitas vezes é difícil, envolve planejamento, envolve ali tempo, dedicação, diligência, é claro, recursos financeiros e muito trabalho, é óbvio. Um deles construiu os alicerces da sua casa, diz a história que nós lemos, sobre a rocha. E ele construiu visando uma estabilidade, enquanto o outro construiu sobre a areia, sobre um outro alicerce, tendo em vista a comodidade. A passagem aqui também nos sugere, né, que nós, né, podemos ali ter a nossa imaginação santificada, que essas casas, elas eram semelhantes, elas eram bem parecidas. E provavelmente elas foram construídas uma perto da outra. Por quê? Porque ambas passaram pelo mesmo acontecimento, o que indica que elas eram próximas. Olhando de fora, nós podemos perceber que elas eram muito parecidas e não se podia fazer uma distinção da outra. O que o Espírito Santo me inquietou nesses dias para estar compartilhando com a amada igreja, daquilo que Jesus, que é o firme fundamento, né, de toda a obra do cristianismo, da igreja, da minha fé. Jesus, ele é essa rocha, e essa rocha que é sólida simboliza, né, o próprio Jesus Cristo. Construir sobre a rocha que é Jesus, aquilo que nós construímos, né, que gera vida eterna, que gera, né, algo para a eternidade. Por quê? Porque em Jesus, nesta rocha, há firmeza, a profundidade, a solidez. E quando somos fundamentados em Jesus, aleluia, nós construímos sobre a vontade absoluta de Deus, aquilo que Deus tem para nós e para realizar em nós. E a areia, Jesus menciona aqui um alicerce chamado areia. Essa areia tem algumas características, ela é volúvel, ela simboliza, ela pode significar os preceitos do mundo, os ditames do mundo, aquilo que a palavra nos diz que é passageiro, que é temporário, que é uma vida guiada pela razão, fora dos princípios da palavra. E isso, né, essa opção, esse caminho, aonde alguns constroem suas casas, gera muitas consequências negativas. E hoje nós conhecemos muito bem aquilo que o príncipe deste mundo, né, Satanás, ele leva cativas muitas vidas, né, na vontade permissiva, na escolha do próprio homem. Mas Jesus declara, né, que o insensato, Jesus ele declarou que o insensato não leva em consideração essas coisas de fundamento, de buscar em Jesus, na rocha, de estar atentando para a palavra e construindo no alicerce, aleluia, que é eterno, que é o único, Jesus é o único fundamento, aleluia.
Ao descrever esses dois construtores, igreja, Jesus deixa bem claro que é indispensável, que é necessário o fundamento nas nossas vidas. Aleluia. Nós temos um firme fundamento que é Jesus, que temos construído a nossa vida espiritual, a nossa caminhada cristã neste fundamento, mas a palavra nos diz que há aqueles que não os constroem sobre a rocha, sobre o fundamento que é Jesus. Eu quero te levar a compreender algumas verdades, algumas revelações diante desta passagem, daquilo que Jesus tem nos ensinado e muito mais daquilo que Ele quer nos revelar. Há uma verdade, todos podem construir. Esta palavra, esta parábola, essa história nos conta, nos deixa claro que todos têm a possibilidade de construir, de estar edificando algo. Insensatos e imprudentes constroem, fazem as suas construções. Existe o livre-arbítrio, existe o poder de escolha. E a palavra nos declara que há aqueles que sabiamente constroem sobre o fundamento da palavra de Deus. E esses têm a sua casa construída em um alicerce forte e resistente. Meu amado, e esta casa que construímos, aleluia, neste alicerce forte e resistente, que é o fundamento, que é o próprio Jesus Cristo, como eu falei, simboliza a nossa vida, a nossa caminhada cristã, aquilo que estamos em obra nesta terra, neste mundo, aquilo que somos levados através do conhecimento, da revelação da palavra, através do seu Espírito, concluirmos esta obra que o Senhor tem nos chamado a realizar. Aleluia. O prudente, o sensato, ele cava fundo. Existe um trabalho duro para encontrar aquela rocha que é Jesus, mas quando encontra, e ali ele lança os seus alicerces, aleluia. Aleluia. E quando lançamos esses alicerces em Jesus e na sua palavra, nós estamos construindo num lugar seguro e protegido. A palavra do Senhor, ela nos revela. E também ela aqui compara, ela diferencia aqueles que edificam a sua casa sobre a areia. A areia é um alicerce superficial, raso, não há profundidade. E esta construção se torna vulnerável, frágil aos fatores externos, estando sujeita à ruína, à destruição, como nós lemos na palavra. Eu quero te chamar a atenção nesta passagem, meu amado, minha amada, sobre a figura deste homem, esse personagem do homem insensato e imprudente. Ele se deixa impressionar pelo terreno já nivelado, né, sem rochas, que não precisa de preparo, como se já estivesse tudo pronto para receber essa construção. Uma característica do insensato, ele é precipitado, ele dá valor às aparências, ele se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. Construir sobre a areia, é claro, é muito mais fácil, menos trabalhoso, oferece menos problemas e a obra ficaria pronta mais rápida, não é verdade? Quantos hoje agem assim? Aquilo que o Espírito Santo ministra, aquilo que o Espírito Santo tem falado, revelado nesses dias. Quantos de nós, quantos mesmo dentro da igreja, pulam etapas, buscam atalhos, queremos ser imediatistas, queremos tudo para ontem. Nós temos que compreender, aleluia, diante deste processo, diante de tudo aquilo que Deus tem para fazer e para realizar em nós e através de nós, que Deus, Ele é quem edifica, Ele é o edificador. Aleluia. E Deus, o nosso Pai, Ele não vai me expor, Ele não vai te expor, nos apresentar algo, se não estivermos preparados como pastora, alicerçados neste fundamento que é Jesus. Há uma obra para ser realizada em mim e em você, aleluia. Há uma obra para ser realizada em nós.
E o Senhor requer de mim e de você que nós atentemos à sua palavra, que nós venhamos a ouvir, não sendo somente ouvintes, mas praticantes, vivendo estas verdades, vivendo esta palavra, aleluia. Você entende, compreende, porque muitos hoje se frustram, se decepcionam, abandonam o chamado na sua caminhada. Aleluia, abortam o propósito. Quantos hoje não permitem ser tratados por Deus? Não se submetem. Não se submetem, amados. Nós precisamos, aleluia. Os ensinamentos, a riqueza, o reino de Deus, aquilo que Jesus sempre disse na sua palavra: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, e eu tenho compreendido que só vive o propósito quem suporta o processo. Há um processo, há algo que Deus trabalha em nós para fazer através de nós, e existe este tempo de preparo. E quantos não entendem, não compreendem e desistem e desanimam e retrocedem. Alabastori, alamaia, xerias. Porque murmurar é crer na dificuldade, no problema, é dar crédito àquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas quando somos gratos e cremos nesta palavra, aleluia, isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Ori alamaias. Jesus é o único firme fundamento de toda a obra, de toda a construção, de toda a edificação. Ele é o único. E nós construímos o nosso relacionamento com o nosso Pai através de recebermos a obra redentora e consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tetelestai, está consumado. A nossa fé está alicerçada naquilo que confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração. Os princípios da sua palavra. Nós estamos edificando, construindo o nosso relacionamento, nós estamos dia a dia, aleluia, buscando em Deus e no seu propósito. E isso muitas vezes não é fácil, não é verdade? Requer disposição, disciplina no nosso coração, renúncia, dedicação, perseverança, obediência à palavra, rendição, quebrantamento, submissão. Amados, aquilo que construímos através da nossa vida no altar do Senhor, no altar do nosso quarto, no secreto, daquilo ali que o Senhor está fazendo em nós, para que no público, para que no coletivo possa se manifestar a glória, a presença, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. E não é verdade que este processo não é visível aos olhos humanos? Não se vê quando se está se alicerçando algo, fundamentando algo. Não é visto, não se pode ver pelos olhos naturais. Mas Jesus fala da sua importância, do seu valor, que é algo indispensável na minha e na sua vida. Jesus, Ele se importa, Ele se interessa. Ele dá muito valor aonde a nossa fé está fundamentada, nesta verdade que faz toda a diferença. Para que o Senhor possa, aleluia, nos projetar, para que o Senhor possa nos levantar, para que o Senhor possa, aleluia, nos levar a lugares, a situações serem mudadas e transformadas através da igreja, através da minha e da sua vida, aleluia. Hebreus no capítulo 11, verso 1 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é este fundamento que nós temos na palavra de Deus. Meu amado, minha amada, essas verdades, elas são rema na minha vida, na sua vida, porque muitos não têm conhecimento, muitos não têm a revelação e andam, na vontade permissiva do Senhor, andam fazendo a sua vontade, andando nos seus próprios desígnios. E o Senhor nos chama a atenção para construirmos na rocha que nos conduz para a eternidade, para aquilo, aleluia, que não é temporário.
A forma como construímos nossa casa determinará o futuro dela, igreja. Amada igreja, esta passagem nos revela que como a forma que é feita esta construção, ela vai causar um forte impacto no nosso futuro, no futuro dela, no futuro desta casa que é a minha e que é a sua vida. Como temos construído, Senhor, numa época da minha vida, de muitas adversidades, assolações, tantas situações que me sobreveem em tantas áreas mais distintas. Estar alicerçado em Jesus, na sua palavra, nesta cobertura espiritual que é a igreja, aleluia, faz toda a diferença. 20 anos atrás, eu posso olhar para trás e dizer quão bom é o Senhor, que tem me levantado neste lugar para declarar as suas maravilhas, a gratidão que emana do meu coração, igreja, de tudo aquilo que o Senhor é, que Ele é um Deus presente, aleluia, que em tudo Ele tem um propósito, em tudo Ele trabalha diante de um propósito, e você pode crer nessas verdades. Uma casa, uma edificação não se constrói primeiro pelo telhado, claro que não pelas paredes, mas pelo alicerce, 1 Coríntios 3, verso 10, olha o que o apóstolo nos fala, 1 Coríntios 3, verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Esta casa construída sobre o alicerce, este fundamento, a palavra nos diz que não está isenta, não está livre de enfrentar tempestades, intempéries, situações adversas. A palavra nos diz que este acontecimento sobreveio sobre as duas casas. A chuva forte veio, a tempestade veio, houve um transbordar de rios, ventos fortes, mas ela permaneceu firme no mesmo lugar, protegendo quem está dentro dela e protegendo a si mesmo. Aleluia, aquilo que está dentro de nós, aquilo que é de mais precioso é o nosso coração, por isso que a palavra nos ensina, guarda o teu coração, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, guarda o teu coração. A palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tem, peça a Deus e não duvide que Ele assim nos dá a sabedoria em todas as coisas, em tomadas de decisões. O imprudente é precipitado, o sensato é cauteloso. Ouvir aquilo que a palavra diz, os seus ensinamentos, os seus conselhos, ouvir a sua liderança, ouvir os seus pastores, ouvir o que o Espírito Santo tem a nos revelar. Enquanto a chuva não cai e o vento não sopra forte e a correnteza não vem de encontro às casas, ambas são iguais, elas são semelhantes. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato e do prudente parece ser tão bom quanto, o trabalho de um e de outro. Não há, talvez, alguma diferença aos olhos naturais. Mas algo que o Espírito nos fala, as semelhanças superficiais, elas podem impressionar, não é verdade? Aquilo que olhamos, aquilo que vemos, mas nós temos que discernir espiritualmente, olhando do chão, para cima, sem saber, sem ter conhecimento dos fundamentos, dos alicerces. As duas casas, como eu já mencionei, elas são semelhantes, aparentes. Mas um dia, o céu escurece, as tempestades são inevitáveis, as chuvas transbordam os rios, e estas duas casas são postas à prova. Você entende, você compreende a importância daquilo que o Senhor nos revela, da importância do fundamento, de nós estarmos firmados e alicerçados, independente de qualquer situação, porque o Senhor
Ele já nos designou, Ele já nos chamou, Ele já nos levantou, Ele já fez tudo naquela cruz e Ele já nos fez mais que vencedores e nos deu esta autoridade. E esta autoridade e esta ousadia, essa intrepidez para declararmos, aleluia, para trazermos à existência aquilo que não existe. E neste momento, meu amado, minha amada, as semelhanças dessas casas, elas desmoronam, elas se desfazem, junto com a insensatez do construtor, que não edificou sobre a rocha. Por quê? Porque não aguentará a força, aleluia, a força contrária, externa da natureza, vindo contra ela. E a palavra nos diz que é ruína na certa, sendo ruína para quem mora nela. E ela também sofrerá essa grande destruição, grande dano, aleluia, rabastoria, lamaia, xerias. Quantos no dia mal, no dia adversidade, quando todo o inferno parece que se levanta contra a sua vida e vem com um ímpeto te fazendo muitas vezes você questionar, muitas vezes você não compreender aquilo que está se passando, meu amado, mas eu quero dizer que este alicerce, aleluia, esse alicerce que está na areia, naquilo que o mundo pode oferecer, na vontade permissiva, naquilo que a nossa razão humana busca, as provações da vida, as crises que enfrentamos, logo esta casa vem a sucumbir. Não suporta a pressão, gera fracasso, gera derrota, gera frustração, como eu mencionei. Meu amado, por isso que não atente para aquilo que você vê, olhe para aquilo que o Senhor nos chama a atenção no profundo, naquilo que precisamos buscar na sua palavra e nessas verdades, as revelações, porque o que o mundo nos mostra, nos impressiona, é passageiro, aquilo que vem um deslumbre, que aquilo que Satanás quer nos fazer, nos confundir a nossa visão, mas olhe para Jesus. O futuro da nossa casa, da nossa vida, desta casa espiritual, ele não está garantido na aparência, aprenda isso, mas ele está fundamentado em Cristo, e isso, aleluia, você não vai ser envergonhado, você não vai ser confundido, aquele que está firmado na rocha, aleluia, aleluia, você pode até ficar abalado, mas você permanece firme aonde o Senhor tem te colocado, aonde o Senhor tem te plantado. E isso é uma verdade, meu amado, porque eu sou prova disso, daquilo que Satanás tenta, daquilo que o inimigo arma situações, aquilo que ele tenta contra a sua vida, mas a maior é Deus, e aquele que prometeu é fiel para cumprir toda a promessa na sua vida, na minha vida. E eu declaro nesta noite, meu amado, que nós não somos aqueles que somente ouvimos esta palavra, mas nós vivemos, nós praticamos, nós desejamos este padrão, nós desejamos em Deus, aleluia, e nesta revelação, aleluia, toda honra e glória ao Senhor, toda honra e glória ao Senhor, que tem entregado algo, que tem realizado uma obra em nós e através de nós. E esta obra eu quero já declarar que é um sucesso. Eu quero declarar que tudo já deu certo, que o Senhor já cuidou de cada detalhe, que tudo que o Senhor faz em nós e através de nós glorifica o seu nome. Aleluia, esta posição de governo da igreja, aquilo que nós hoje podemos dizer, estamos fundamentados em Cristo e na sua palavra, e isso é poder de Deus. Jesus declara nesta passagem que o poder está na palavra, está na palavra. Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Deus e a sua palavra são um só. Aquilo que eu concordo e declaro é boca de Deus. Aquilo que eu manifesto em fé é o Senhor concordando. Aquilo que nós profetizamos é o Senhor dizendo sim e o amém. Aleluia.
Aquele que ouve e coloca a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o seu nome, em prática é comparado ao prudente, ao sábio, ao cauteloso. Por quê? Porque resiste às calamidades, às tormentas, às condições mais adversas que podem vir sobre a sua vida, hoje e num futuro próximo. Mas nós permanecemos firmes, fundamentados, porque Jesus, Ele é o nosso suficiente Salvador, e nele, aleluia, nós não precisamos temer. Amém, igreja? A única razão que faz que alguém fique de pé, aquele que permanece firme, em pé, mesmo depois de tantas intempéries da vida, lutas e tantas situações que está passando aí no seu coração, na sua mente, aonde ela está firmada. Satanás sabe que ele não tem poder. Aquele que está firmado na rocha, que é Jesus no fundamento, ele sabe, Arastori e Andarabaias, que ele não pode contra o Deus que está na sua vida e na minha vida. A Jesus, aquele que nós servimos e adoramos, aquele que nós declaramos que o reino de Deus é chegado e manifestamos fora destas quatro paredes, no mundo lá fora, que existe vida, que existe segurança, que existe proteção, que é somente em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Nós temos uma estrutura, e essa estrutura ela tem que estar enraizada, assim como uma árvore, raízes fortes, aonde ela pode balançar, ela pode ser abalada, mas ela está firmada. É isso que o Senhor me disse nesses dias, é isso que o Senhor falou comigo, amada igreja. Por isso nós não podemos estar cocheando em dois pensamentos, em ânimo dobre. Nós precisamos deixar a incredulidade de lado, a dúvida. Aleluia, Rastori, Alamaias, Iralamachori, Alabaias, Terianda, Alabaias. Jesus falava e ensinava a multidão naquele cenário, naquele contexto, naquela época. E hoje, quantos ouvem a palavra dentro da igreja, ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro, não escutam talvez, não vivem essas verdades. A palavra está nos lábios, mas não está no seu coração. Estão tão distantes do Senhor. Mas o nosso padrão, a nossa cultura é celestial, aleluia. Ela tem que estar centrada em Jesus, a nossa dependência em Jesus. Porque quantos hoje são soberbos, autossuficientes e orgulhosos, eles desprezam, aleluia, a palavra, desprezam os conselhos, as direções, são movidos pelos 5 sentidos e pela razão. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, Arastori Alabaias. Ouça com o coração, discirna com o seu espírito. Quando a palavra diz que eu preciso amar, que eu preciso amar o meu irmão, que eu preciso amar aquele que se diz meu inimigo, aquele que se levanta contra mim, quer o meu mal. A palavra diz, mas muitas vezes a realidade é a oposta. Muitas vezes se lança um ódio, uma ira. Quando a palavra diz, quando eu escuto, quando eu ouço que é preciso perdoar. Mas na prática, na realidade é outra, eu não perdoo, eu não libero perdão. Quando a palavra diz que eu preciso congregar. E quantos hoje estão distantes da comunhão dos irmãos, desprezam estar na casa do Senhor. Quando a palavra diz que eu preciso me posicionar, que eu preciso fazer aquilo que cabe a mim fazer. Arastori Alabaias. Arabachori Alabaias, eu não dou ouvidos. Arastori Andarabaias Xerias. Quando o Senhor fala dessa água do batismo, se posicione, se submeta. Quando o Senhor fala dizime, oferta, invista no reino, invista nas vidas, abençoe vidas, Sarastori, Alamaia, Xeri, Alabaias. Quando a palavra diz que eu preciso me santificar, que eu preciso, Arastori, Alabaias, me encher, preencher com as coisas de Deus, daquilo que é eterno. Arastori, Alabaias, Xeri, Asturi, Andalabaias. E quando os prazeres do mundo lá fora, daquilo que é ilusão, daquilo que nos é apresentado muitas vezes,
Oh, Espírito Santo, Arabachori, Andaramaia, Xerias. Oh, Espírito Santo, ministra em nós e através de nós. Quanto estão dando mais valor às coisas, talvez, da carne, do seu próprio ego, do seu próprio bem-estar, daquilo que lhe traz prazer, ignorando tudo aquilo que o Senhor ensina a respeito de reino, de servir, de se doar, de amar. Eu já estou encerrando. Eu quero declarar esta verdade, aquilo que nos é ministrado como igreja hoje, que a nossa casa, a nossa vida passará pela prova. Tanto a casa construída pelo prudente, quanto a construída pelo insensato, tiveram que passar pelo mesmo teste, pela mesma prova. E o que acontece na hora da tempestade? O que acontece na hora da adversidade? Das lutas, daquilo que sopra, que vem com ímpeto sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho. O que acontece? Ela se apoiará naquilo que está fundamentada. Naquilo que está fundamentada. O Espírito diz hoje, aonde está fundamentada a sua vida? Qual é o fundamento da sua vida, meu amado e minha amada? Porque o fundamento revela, indica o que a casa suporta. O fundamento revela aquilo que a nossa casa suporta. Isso fala de estrutura. A grande verdade, igreja, é que a única casa que vai resistir é a que estiver firmada na rocha, naquela que estiver firmada em Jesus. Eu quero declarar aquilo que a palavra nos diz ao meu e ao teu respeito. O Senhor quer nos levar ao nível, ao padrão, ao patamar de sermos inabaláveis. Inabaláveis diante daquilo que pode vir contra você. Problemas, doença, enfermidade, uma provação, uma traição, uma quebra de aliança, um luto, abusos. Diante de uma palavra contrária, de uma palavra de maldição, diante de tantas situações no seu corpo físico, ou talvez na sua alma. Mas eu quero declarar que ela não vai desabar, ela não vai ruir, ela não vai sucumbir. Aleluia, porque nós estamos firmados em Jesus. Se ela ficará de pé ou não, escute bem isso. Se ela será provada ou não, dependerá dos alicerces, daquilo que está fundamentada a minha e a sua fé, a nossa vida. E diante daquilo que eu mencionei, de algumas figuras de linguagem, alguns exemplos aqui, diante disso a diferença agora se torna visível. Podemos ver com os nossos próprios olhos. O que revela o fundamento em Jesus? Aleluia, são as tempestades da nossa vida. São os ventos contrários, são tudo aquilo que você pode achar que não é para o seu bem, mas eu creio que tudo coopera para o nosso bem. Você pode achar que momentaneamente não há um propósito, mas há. Diante de tudo aquilo que nós enfrentamos e passamos, o Senhor, Ele está trabalhando. O Senhor, Ele está, aleluia, edificando em nós, para que através de nós, é isso que o Senhor nos revela. É isso que o Senhor quer fazer em nós, nesta noite, igreja, onde eu estou firmado, o que eu tenho edificado. Nós estamos em obras, e essas obras, elas vão tomar uma proporção, elas vão ser visíveis, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado, não para o nosso ego, para nós nos vangloriarmos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, confie naquilo que Deus está fazendo em você. Não despreze os pequenos começos, um início talvez tão simples,
Mas é algo grandioso que o Senhor quer fazer. Astori Alamaia Sheriaste. Aquele que tem realizado esta obra em mim, em você. Ele é fiel para confirmá-la. Para confirmá-la, para completá-la até o dia de Cristo. Você crê? Aquilo que o Espírito Santo já tem te inquietado, já tem, aleluia, trabalhado em você. Mas eu quero declarar e profetizar que há muito mais. Que há muito mais, porque muitos não compreendem, mas nós compreendemos. Para o mundo lá fora é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus. E o Espírito Santo nos fala que aqueles que se submetem, aleluia, aqueles que dão ouvidos e praticam, vão comer o melhor desta terra. A justiça, aquilo que você busca em primeiro lugar, o Senhor, Ele vai acrescentando dia a dia. Jesus Cristo é a nossa justiça. Nós somos justificados por causa dEle. Por isso não há nenhuma condenação, nenhuma sentença contra mim e contra você. Por isso, não se abale diante das adversidades. Por isso, olhe para Jesus, para o firme fundamento, para aquilo que Ele começou em você. E através de você, algo grande está vindo, diz o Senhor. Podes ouvir algo vindo. Vem sobre vós, ó amada minha, coisas grandes e maravilhosas, coisas extraordinárias. Tenho desvendado aqui mistérios, riquezas no profundo. Tenho falado com muitos aqui. Tenho revelado as toriandarabaia xeri alamaia chori alabaste. E o insensato diz o imprudente. Pode até zombar as turiandalabaias. Quantos zombam? Diz o Senhor, não olhe para isso, não se importe com essas coisas. Olhe para aquilo que vos tenho falado na minha palavra. Esta obra que tenho edificado neste lugar. Daquilo que vos tenho falado, daquilo que vos tenho dito, é chegado o tempo, se aproxima. Podes ver o relógio, diz o Senhor, pode contemplar os ponteiros. Há muitos que aguardam com expectativa aquilo que o vosso Deus tem falado. Mas também há muitos dentro da minha casa que só ouvem e desprezam e jogam fora. Mas o meu compromisso é com aqueles que têm vivido, praticado e aguardado os Por isso, fortalece-te no Senhor e na força do seu poder. Alegra-te no teu Deus. Olhe para aquilo que é eterno, diz o Senhor, aquilo que é duradouro. Aquilo, que vai manifestar em você, filho, em você, filha. Muitos zombam e dizem: onde está o teu Deus? Aonde está a tua promessa? Nós dizemos: os nossos olhos estão postos em ti, a nossa esperança está no Senhor e em ti esperamos. Aleluia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Porque assim, meu amado Senhor, declara para mim e para você: desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu. Aleluia, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós esperamos em ti, Deus. E nós aguardamos, Senhor, embaixadores no YouTube, embaixadores no WhatsApp, embaixadores no Facebook, embaixadores no Instagram e agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.